Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Hoje nós trataremos acerca do paradoxo contido na 8ª bem-aventurança, que é narrada no capítulo 5 de O Evangelho segundo Mateus. E também é utilizada como arrimo ético-moral por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Fundo musical: um tema do filme Star Wars, executado pela Orquestra Filarmônica de Londres, com a música Anakin's Betrayal, ou A Traição de Anakin. Seguidores que somos da doutrina espírita, raciocinemos a fé, pois a fé raciocinada poderá enfrentar a razão de igual para igual em qualquer lugar e a qualquer tempo. Haja vista que essa fé tem por fundamento a própria razão. Porém, caríssimos, caríssimas, naquela razão que contenha os amorosos olhos da caridade. A reflexão para hoje será acerca do versículo 6 do capítulo 5 de O Evangelho segundo Mateus, onde há o decreto crístico, aspas, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Fecha aspas. Redundando ainda, dizemos que as bem-aventuranças é um guia e roteiro universal para a plenitude integral e satisfativa do ser humano. É mensagem cheia de simbolismo contida em expressões idiomáticas, daquela fala consonantal, desvogalizada, que se torna de fácil compreensão ao abandonarmos as complexas e sofisticadas exegeses clericais. E havemos entender que a grande sofisticação mesmo do Nazareno Jesus contém-se na simplicidade da compreensão do amai-vos como eu vos amo. Logo, em as bem-aventuranças, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus, é mensagem estudada em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, 3, preces por outrem, pelos inimigos do Espiritismo, itens 50 e 51, com maravilhosos comentários e interpretações do mundo espiritual, máxime, no item 51, onde Allan Kardec nos leciona belíssima reflexão. Mas onde o paradoxo? Como pode ser um bem-aventurado aquela pessoa que sofre perseguição por causa da justiça? E ainda assim, perseguido pela justiça, tem por recompensa dessa perseguição mesmo, não a misericórdia da justiça, mas o reino dos céus. Somente compreenderemos essa bem-aventurança analisando-lhe o significado das palavras e o simbolismo por elas aqui representados. Para compreendermos a simbologia do Nazareno, vamos, em primeiro lugar, às definições etimológicas e vernaculares destas palavras. Por bem-aventurados, já definimos no primeiro vídeo da série Paradoxos, tratar-se de um estado de espírito em plena e integral satisfação, o que é muito mais do que uma simples felicidade efêmera. Aqui não se expressa a frase com a contração pela, composto pela preposição per e o pronome demonstrativo feminino lá, que pretende significar através de. A expressão dita é um compósito vocabular por causa de. E, por causa de, é composição de palavras para expressar. Por motivo de, devido a, graças àquilo ou isso, por isso, em razão daquilo, dado isto, posto em consequência, em virtude, por obra, em atenção, por efeito. Esses são os significados de por causa de. Assim, já começamos aqui a entender que a perseguição não é pela ou através da justiça, mas devido, graças à justiça. Todavia, caríssimos, caríssimas, de qual justiça falou o Nazareno, mestre dos mestres? Jesus. Definamos justiça em seus significados etimológicos, vernaculares e simbólicos. Tem no latim a sua etimologia, distinguindo-se aí, justitia, associada a justus,
ou o adjetivo justo. E pela raiz latina, em seus vocábulos ius, iuris, relaciona-se ao direito profissional, referindo-se a um sistema legal. Assim, de um lado expressa a qualidade de ser justo e equilibrado na tomada de decisões, e do outro lado faz referência a um sistema legal, ou a legislação normatizadora do convívio social de cada era. Em sequência, as definições vocabulares, sigamos as reflexões minhas. Um gnóstico espírita em Jesus, que a mim próprio denomino. Assim, de imediato, através do bom senso e do raciocínio lógico, havemos de aprender que aquela pessoa perseguida pela justiça, iuris, sistema legal, não pode ser expressão que possa se dizer saída dos lábios do maior sábio havido entre nós, outros humanos, o Cristo Jesus. Desta forma, iremos ao raciocínio que nos demonstra que trata-se aqui daquela pessoa perseguida por causa da justiça justus. Em outras palavras, perseguida por ser uma pessoa de justiça, por ser um justo e perfeito, por ser então um justificado aos olhos de Deus e, portanto, merece em contrapartida o reino dos céus. Indagamos então, mas o que significa ser um justo pela justificação aos olhos de Deus? De qual justo falou Jesus ao dizer bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça? Isso para sabermos o porquê de merecer o reino dos céus. Reflexionamos que um justo aos olhos de Deus é indivíduo já justificado pela evolução moral, por pluralidade existencial, contida na multiplicidade reencarnatória, que está contida também no epitáfio kardeciano, do nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Fecha aspas. Que nos dá suficiência compreensiva de nossa competência como homem pleno. É indivíduo que, por ser justificado aos olhos de Deus, torna-se um justo, irradiando a justiça do amor de Deus, aquela que é permissiva à alquímica metamorfose transformante da insanidade psíquica em saúde ou salvação plena. Através do verbo justificar, em constante proatividade. Mas como levar a justiça do amor? Como se tornar um justo para merecer o reino dos céus? Não é redundante afirmar que o modelo a nos orientar, que a nós outros encarnados e desencarnados, humanos que somos, foi dados por Deus, é Jesus, o excelsior Cristo. Portanto, pratiquemos Jesus, o justo e perfeito por excelência, justificado aos olhos de Deus e merecedor do reino dos céus, por ser a síntese plenificada do amor, da pureza de coração, da misericórdia, alcançadas pela alquímica fórmula do amor continente, da caridade segundo a entendia o próprio Jesus, que definida na questão 886 de O Livro dos Espíritos, onde benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Isso é pacificante, é tornarmos-nos pacificadores para sermos chamados justos aos olhos de Deus. Ao fim de mais esta reflexão de bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque merecerão o reino dos céus, louvemos ao Criador mental de tudo que há criado, Deus nosso Pai, louvado seja